Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar as funções orgânicas. A gente aprendeu que toda substância orgânica ela é formada principalmente por átomos de carbono. Mas além de carbono, temos o principal auxiliar do carbono é o hidrogênio e, entre outros, oxigênio, nitrogênio, né? Mas a gente vai ver aqui o que vem a ser as funções orgânicas. Dentro das substâncias orgânicas existem alguns que têm diferenças, ou melhor, outros têm semelhanças, né? Então vão separar em grupos que são semelhantes. Então, função orgânica, ela tem ela é o grupo de compostos que possui funcionamentos químicos diferentes. Então, a forma com que os elementos se ligam ao carbono, ou quais elementos se ligam ao carbono, vai fazer essa diferença. Então, o que é grupo funcional? Vai ser a parte semelhante dos compostos orgânicos. Dentre os compostos orgânicos, além de carbono e hidrogênio, podemos ter oxigênio, nitrogênio. Esses vão ser os grupos diferentes que vai distinguir uma função orgânica da outra. Um grupo funcional que vai distinguir uma função orgânica da outra, né? Então eu separei para vocês aí as funções orgânicas mais comuns. O hidrocarboneto. Hidrocarboneto, o próprio nome já diz, hidrogênio e carbono. Então ela é composta apenas por átomos de hidrogênio e carbono. Os hidrocarbonetos pode ter de 1 a milhares de átomos de carbono, né? Mas eu coloquei aqui uma molécula com 3 carbonos e circulei para vocês verem aqui que nele só tem carbono e hidrogênio, só o CH. Aqui eu tenho uma molécula fechada que também só tem carbono e hidrogênio. Então, o que distingue esse grupo dos outros é que ele contém apenas carbono e hidrogênio. Agora, dentre os hidrocarbonetos, a gente ainda tem aromáticos. O que são os aromáticos? São hidrocarbonetos, né? Eles têm só hidrogênio e carbono, mas ele contém esse cerne, esse grupo aqui, que é o benzeno. Então, o aromático é aqueles que contêm o benzeno como principal cadeia dele. Esses são os aromáticos, né? Álcool. O álcool tem OH, que é hidroxila. Então, o que é semelhante dessa molécula para essa? O OH. Então, aqui são os álcoois. Fenóis. Vem do aromático junto com o álcool. Então, ele tem o benzeno mais o OH, fenol. Éter. O éter vai ter o oxigênio entre 2 carbonos. Então, essa molécula é maior, mas tem um oxigênio entre 2 carbonos. Então, o éter vai ter sempre um oxigênio entre 2 carbonos. O que eu estou mostrando para vocês? Álcool. Isso aqui é um O, viu, gente? Fenol, éter, aldeído. Todos esses, cetonas, todos esses são grupos oxigenados, que contêm, além do carbono e hidrogênio, tem oxigênio. Então, aqui o aldeído vai ter a carbonila na extremidade, enquanto a cetona vai ter a carbonila no meio. Ácidos carboxílicos tem a carboxila. O que é a carboxila? Além da carbonila, tem a hidroxila. Então, o grupo carboxila, ele sempre vai estar na extremidade. Se eu tirar o hidrogênio dele e ligar um carbono, eu já tenho éster. Então, os ésteres têm a carboxila, mas no oxigênio, ao invés de hidrogênio, eu tenho CH3. As aminas já é o grupos nitrogenados. Ele vai ter o nitrogênio ligado com carbono. Ele pode estar no meio da molécula ou pode estar na extremidade. As amidas. A amida já mistura a carbonila com o nitrogênio, com as nitrilas. Então, aqui são grupos que são diferentes uns dos outros. Isso é os grupos funcionais.
E esse aqui é o grupo funcional da amida. Qual que é o grupo funcional do álcool? É o OH. Qual que é o grupo funcional das cetonas? É a carbonila secundária, ou seja, ela tem que estar no meio, porque se ela estiver na extremidade, ela já é aldeído. Então, só para vocês entenderem as particularidades de cada função química, isso faz a diferença entre elas. O grupo funcional é aquilo que vai distinguir uma função orgânica da outra. Aqui eu tenho halogenados, os aletos orgânicos. Então, eu tenho iodo ligado a um carbono, bromo, flúor, cloro, bromo e iodo. Esses são os halogênios, que é o grupo 7A da tabela periódica. Tem os sulfonados, tem outros. Eu falei os principais aqui, mas tem muito mais. Então, a gente vai começar a estudar o principal, que é o hidrocarboneto. O mais simples, mas também ele tem muitas moléculas de hidrocarbonetos. É uma classe muito grande, é uma família muito grande dos hidrocarbonetos. Então, agora eu tenho aqui. Então, o hidrocarboneto, a gente já falou que o próprio nome já diz, ele contém átomos de hidrogênio e carbono. Apenas hidrogênio e carbono. São substâncias apolares. O que significa? Elas não se dissolvem em água. Substância polar dissolve em água, apolar não dissolve. E para a substância conduzir corrente elétrica, né, se ela não for metal, normalmente ela tem que estar dissolvida na água. Então, se ela não dissolve na água, ela não conduz corrente elétrica. Os hidrocarbonetos são os principais componentes do petróleo, que é formada a partir da decomposição da matéria orgânica no fundo dos mares, lagos e da sedimentação desse material sob altas pressões e temperaturas. Então, o que acontece? Lá nos antepassados, os dinossauros lá, né, foram deixados restos orgânicos, né, os restos mortais que a gente fala, né, que virou o petróleo. Então, o petróleo é fonte de substância orgânica. É dele que a gente tira substâncias orgânicas, hidrocarbonetos, que mais a gente utiliza no dia a dia. A primeira composição, aqui a gente tem a mistura do petróleo bruto. E aí, com o aquecimento, fornalha, né, ele vai aquecer, vai começar a evaporar essa substância. Então, aqui está mostrando a destilação fracionada do petróleo, que separa os componentes do petróleo pela diferença de ponto de ebulição, ou seja, pela evaporação. Então, aqui a mistura está sendo aquecida. Então, vapores das moléculas vão passar e entrar aqui nessa torre de destilação. Nessa torre de destilação, a separação vai ocorrer pela temperatura. Moléculas menores vão evaporar primeiro, porque elas se desprendem primeiro, como se fosse uma peneirinha, o menor passa primeiro. Então, a temperatura menor vai sair o gás de cozinha. Aí, depois do gás de cozinha, a gente vai ter éter de petróleo, que não estou falando aqui, e moléculas com até de 6 a 10 carbonos são a gasolina, né? De 11 12 carbono, o querosene. Então, vai aumentando a temperatura, vão saindo moléculas maiores. Prestem atenção que o gás, já falou a palavra gás de cozinha, né? O gás, né? Até 4 carbonos forma o gás de cozinha, o butano, né? Ele vai ter apenas moléculas pequenas e por isso são gasosas na temperatura ambiente. Mas é GLP, ela é vendida na forma líquida, gás liquefeito do petróleo. A gasolina já é líquida, então de 5 a 10 carbonos é a gasolina. É a mistura que forma a gasolina e são compostos líquidos. Querosene é líquido, óleo diesel já vai ficando mais viscoso. Óleo lubrificante já mais viscoso, né? E os resíduos sólidos, então a 400 graus vai sobrar lá o piche, as ceras, parafinas, o que vai fazer o asfalto, né? Então as moléculas maiores vão ficando no fundo, as menores vão evaporando. Então,
pela diferença de temperatura de evaporação, vão se separando essas substâncias e elas evaporam de acordo com o seu tamanho. E aqui é um breve resumo desse processo. Ó. O processo de refino do petróleo é a destilação a vácuo. Então, separou, eles vão refinar, né? Para separar mais ainda, para ficar de uma forma melhor. A diferença que ocorre dessa destilação para a anterior é somente que as frações obtidas são submetidas a uma pressão inferior à da atmosfera em uma torre de fracionamento. Ou seja, então, essa destilação a vácuo vai utilizar uma pressão menor do que a pressão atmosférica na mesma torre de fracionamento para separar melhor esses componentes que continuam ainda misturados. Isso faz com que as frações mais pesadas entrem em ebulição em temperaturas mais baixas, então diminui a temperatura de evaporação lá das substâncias mais pesadas, mais densas, né? E que faz com que, desse modo, evita-se que as moléculas de cadeias mais longas se quebrem, né? Então, isso facilita elas evaporar, porque se aquecer demais, ocorre a quebra da molécula. A terceira etapa é o craqueamento, aí já é quebra, né? É o craqueamento térmico, então, sob aquecimento, eles vão quebrar, ou craqueamento catalítico, eles usam uma outra substância como catalisador que facilita a quebra dessas substâncias. Os processos anteriores foram físicos, né? As destilação é processo físico, mas craquear, né, é um processo químico, porque quebra a molécula, né? Este termo, craqueamento, vem do inglês to crack, que significa quebrar, pois é isso exatamente que é feito. Quebram-se as moléculas mais longas em moléculas menores. O craqueamento térmico é feito através de temperaturas e pressões elevadas. Por exemplo, para transformar moléculas de querosene, óleo diesel ou óleo lubrificante em gasolina. Então, eles podem pegar essas moléculas maiores e quebrar para formar a gasolina, que são moléculas menores. Então, são usadas temperaturas de entre 450 a 700 graus nesse procedimento. Já o craqueamento catalítico usa apenas catalisadores, né? Que são substâncias que vão ajudar esse processo, que torna ele mais seguro e mais econômico, porque não vai chegar numa temperatura tão grande. Craqueamento é muito importante para aumentar o aproveitamento do petróleo e para obter subprodutos que são usados como matéria-prima na produção de plástico e borracha. Então, não sei se vocês já sabiam, mas são essas moléculas que vêm do petróleo, né, que são dos fósseis de animais e vegetais de milhões de anos atrás, é que produz o nosso plástico. Por isso que se acabar o petróleo, também o plástico tende a acabar também. A última etapa do refino do petróleo trata-se da reforma catalítica, reforming, em que, como o próprio nome indica, o objeto, né, vai se reestruturar, reformar as moléculas, transformando cadeias normais de hidrocarbonetos em cadeias ramificadas, cíclicas e aromáticas. Então, eles fazem todo um processo aí de tratamento desse petróleo para formar novas moléculas, né, para as finalidades devidas, para que tenha o melhor uso desses subprodutos do petróleo. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus.